Bom, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui a abordagem de mais um sistema da nossa disciplina, tá? Vamos falar agora sobre o sistema articular, as generalidades e a anatomia funcional do sistema articular. Eu sou o professor Tiago Santos e vamos comigo nessa. Aqui. Então, primeiramente, vamos saber o que são articulações, tá? As articulações são locais onde dois elementos esqueléticos se unem, tá? Por que está aqui colocado como elementos esqueléticos? Porque nem sempre uma articulação vai ser formada por um osso ou por outro osso, tá? Às vezes pode ser formado entre um osso e um molde de cartilagem, e às vezes pode ser até mesmo entre dois moldes de cartilagem, tá? E para quem não sabe, né, cartilagem também é um elemento esquelético, tá? Existem algumas cartilagens no corpo humano que ela assumem papel estrutural que ficam semelhantes ao osso mesmo. Independente essas articulações, elas são denominadas articulações independente do grau de movimento permitido por essa junção e também independente de quantos ossos participem, tá? Pode ser um ou dois ossos, pode ser 3 ossos, pode ser 4 ossos, e depende do número de ossos e do grau de movimento, tá? Existem algumas articulações na nossa cabeça que elas não têm movimento. E existe a articulação do ombro que tem muito movimento, tá? Outro termo também usado na anatomia para denominar a articulação é juntura, ok? Então, a articulação é o local onde vai ser a união, a junção entre dois ou mais elementos esqueléticos, tá? As articulações podem ser classificadas estruturalmente com base em alguns critérios, dentre os quais estão as características anatômicas e funcionais em que essas articulações estão envolvidas e o quais elas permitem movimento, tá? Então, a forma e a função dessas articulações é a maneira que nós utilizamos para classificá-las. No nosso corpo humano, essas articulações elas vão atuar como o crescimento ósseo, tá? Pela transmissão de forças e, como a maioria de vocês conhecem, por movimento, tá? No aparelho locomotor, essas articulações são que propiciam o movimento, principalmente as articulações sinoviais, tá? Elas que propiciam o movimento de nós andarmos, de nós nos movimentarmos, de eu falar, né? Essa articulação que tem aqui, chamada articulação temporomandibular, é uma articulação sinovial e ela permite com que essa minha mandíbula ela se rebaixe e se eleve para abrir e fechar minha boca e assim gerar um movimento, tá? Essas forças de físicas que tem, normalmente é entre um elemento esquelético e outro, tá? Então, as articulações servem para transmitir essas forças que tem entre um elemento esquelético e outro. Nesse caso aqui em específico, o elemento esquelético é a vértebra. Aqui é a coluna vertebral. Então, eu tenho a vértebra suprajacente e aqui embaixo eu tenho a vértebra infrajacente, tá? Aí, unindo essas duas vértebras, tem uma articulação cartilaginosa do tipo sínfise, ok? Então, o local onde une os ossos é chamado de articulação, tá? Então, isso aqui é uma união entre as vértebras chamada de disco intervertebral. Aí você está vendo que quando nós nos mexemos, né, mexe para um lado, mexe para o outro, mexe para frente, mexe para trás, você movimenta a sua coluna e aí vai ter o que? Forças atuando na coluna. Desse lado aqui, quando você faz a só para trás, a extensão do seu tronco, esse lado aqui vai comprimir, esse lado aqui vai tensionar,
Deu para ver? Numa mesma articulação tem um lado tensionando, um lado comprimindo, um lado tensionando. E aqui dá para ver que nós temos diversos tipos de forças, de acordo com o movimento que nós fazemos. Se você está correndo, se você está saltando, se você mexe seu corpo para um lado e para o outro. Essas forças que atuam entre um segmento esquelético, entre um elemento esquelético e outro, as articulações elas atuam transmitindo forças de um elemento para o outro para assim evitar que um elemento fique sobrecarregado, tá? Aí você observa aqui pelo vetor, pela direção, as forças de tração, tá? As forças de compressão, essas forças de cisalhamento seria aqui, ó, você tá aqui, um vem para cá e um vem para cá, tá? E as forças de torção, você tem dois elementos esqueléticos, um roda para um lado, um roda para o outro lado, tá? Forças de torção aqui. Então, são alguns tipos de forças que essas articulações atuam para transmitir entre um elemento esquelético e outro. E assim, esses tipos de transmissão de forças acontece quando você movimenta o seu corpo, tá? E sobre crescimento ósseo é porque nós vamos ver mais à frente aí, tem um tipo de articulação que ela vai permitir o crescimento ósseo, tá? Essa nossa articulação do nosso corpo humano, elas têm algumas classificações gerais, tá? Nós temos no nosso corpo 3 tipos de articulações que elas vão ser classificadas de acordo com os elementos esqueléticos eles são unidos. Então, a maneira como esses elementos esqueléticos são unidos, o tipo de tecido que os une, isso que vai dar direção para nós entendermos como estão classificados as articulações do nosso corpo humano. Os tipos básicos são as articulações fibrosas, as articulações cartilaginosas ou cartilagíneas e as articulações chamadas de sinoviais, tá? Existem outros nomes também aí para cada tipo de articulação, tá bom? Vocês podem encontrar sinartrose para articulação fibrosa, anfiartrose para articulação cartilaginosa e diartrose para articulação sinovial. Vamos passar para cá. Aqui está para você ver uma imagem que eu acho muito bacana, que ela diz para nós aí, né, um pouco sobre... É um exemplo para você ver aí. Então, nesse exemplo que você está vendo, você observa aqui. Aqui em cima tem uma articulação sinovial e aqui embaixo tem uma articulação chamada de sólida. Nesse livro aqui do Gray's Anatomy for Students, né? Ele é um livro que ele não vai dizer que tem 3 tipos de articulação. Nessa articulação que você vê aqui, que ele chama de articulação sólida, nela está incluso as articulações fibrosas e as articulações cartilaginosas, tá? Então ele já incluiu aqui nas duas aqui. E aqui em cima está a sinovial. Vamos começar aqui nessa aqui de baixo, nas articulações sólidas. Nessas articulações sólidas, o que vai unir os dois elementos esqueléticos, né, um osso com o outro, vai ser tecido conjuntivo. Se for uma articulação que ela é fibrosa, o que vai unir é tecido conjuntivo fibroso. Se for uma articulação cartilaginosa, o que vai unir vai ser tecido conjuntivo cartilaginoso, tá? Nesse tipo de articulação, a conexão é feita por tecido conjuntivo. Por isso que ela é sólida, tá? Então, existe uma continuidade aqui. Ok? Já nessas aqui de cima, verifiquem a diferença em relação aqui de baixo. Olha de baixo, olha de cima. Dá para você ver a diferença morfológica. Então, nessa aqui de cima, que é uma articulação sinovial, existe uma complexidade na maneira como os dois elementos esqueléticos eles são unidos, tá bom? Aí, devido a essa complexidade existente aí entre esses elementos, como os elementos esqueléticos são unidos,
essa complexidade que vai permitir que essas articulações sinoviais elas tenham um grande grau de liberdade, ou seja, elas sejam especialistas em fazer movimento no nosso corpo humano, tá bom? Então você verifica que existe uma cavidade, essa cavidade vai conter fluido, onde os locais onde esses ossos se encostam é revestido e por fora vai ter uma cápsula aqui para proteger e para unir essa articulação, tá bom? Então você verifica aí que ela tem uma diferença morfológica e é por isso que ela consegue ter movimento, tá bom? As superfícies ósseas não estão em continuidade, nesse caso aqui é uma contiguidade, tá? Vamos falar agora especificamente sobre as articulações fibrosas. As articulações fibrosas, ou também chamado de sinartroses, elas podem classificar-se em 3 tipos, que podem ser sulturas, gonfosas ou sindesmosas, tá? O que caracteriza uma articulação fibrosa é que ela não tem mobilidade alguma, ela não possui mobilidade. Se possui mobilidade, ela é pouquíssima, tá? Então, ela não vai ter mobilidade. Como eu havia comentado agora há pouco, o que se interpõe entre os elementos esqueléticos é tecido conjuntivo fibroso, tá? Aqui o termo grego, né? Sim é junto e artroses é de ligação. Então, sinartroses. Vamos falar aqui sobre as suturas, tá? As suturas, elas são uma subclassificação das articulações fibrosas, que elas são encontradas somente entre os ossos do crânio, tá? Então, entre esses ossos do crânio, se você verificar aqui, ó, esse aqui é o osso parietal, esse aqui é outro osso parietal. Unindo os ossos parietais, vai ter a articulação aqui. Essa articulação aqui. Uma articulação chamada de sutura. Entre o osso parietal e aqui o osso frontal, também vai estar uma articulação unindo eles. Essa articulação que está unindo é uma articulação do tipo sutura, tá bom? E você percebe que essa articulação aqui não tem movimento algum, né? Se você pegar os 2 ossos do seu crânio e você tentar movimentar, você não consegue, tá? Então, são articulações e não possuem nenhum movimento, ok? Então, essas suturas aí são um tipo de próprio de articulação entre os ossos do crânio, tá? Por que sutura? Porque lembra de costura, tá? Aí nós vamos ter algumas subclassificações de articulações, suturas. Você pode ter as suturas denteadas, tá? Aqui tem um exemplo delas. Você pode ter as suturas escamosas, como se fossem pequenas escaminhas, aqui o formato. Vocês podem ter suturas do tipo plana, olha aqui. Entre os ossos nasais, vai ter uma junção entre eles, o osso nasal direito e esquerdo tem uma junção entre eles. E é uma articulação fibrosa, tipo sutura e uma sutura plana, tá? Então, nós conseguimos fazer, se você pegar desde a primeira classificação até para a última, aí você vai. Essa aqui é uma articulação fibrosa, aí ela é uma sutura e ela é uma sutura plana, tá? Então, você consegue ir aí diferenciando cada uma delas, tá bom? Mesma coisa que também, essa aqui é uma sutura, é uma articulação fibrosa do tipo sutura denteada, ok? Aqui está o exemplo, ó, tá vendo aqui de novo? Esse aqui são os ossos nasais, entre eles tem uma sutura do tipo plana, tá? Sutura do tipo plana. Outro tipo de articulação fibrosa que nós temos no nosso corpo humano são as gonfoses. Essas gonfoses, elas são articulações específicas do dente, tá? Específicas do dente.
Então, é o tipo de articulação que é feita entre os ossos da face, a maxila e a mandíbula e os nossos dentes, tá? Então, se você verificar, é como se aqui tivesse uma fenda, tá? E aqui tivesse um pino. Aí, para unir esse pino do dente, que seria a raiz do dente, com o osso aqui da face, que pode ser, nesse caso aqui, a mandíbula, existe tecido fibroso fazendo a ligação entre eles, tá? Tá vendo aqui? Esse branquinho aqui é tecido fibroso fazendo a ligação, e aí o dente não sai, né? Se você quiser puxar, não sai. E aí, então, que quando o cirurgião dentista, ele vai extrair um dente, ele aplica anestesia para não doer, claro. Aí, isso que ele faz, ele vai desfazer essa articulação aqui. Ele vai pegar, desfaz essa articulação, aí pega com o alicate lá e ele puxa o dente, aí o dente sai, tá? Então, gonfose é o tipo específico de articulação fibrosa que é feita entre os ossos da face e os nossos dentes, tá? E existem aqui... Gente, deixa eu dar só uma pausa aqui rapidão. Já volto um momentinho só. Voltei, pessoal. Vamos continuar aqui. Vamos falar então sobre essa última classificação aqui das articulações do tipo fibrosas, que são as sindesmoses, tá? Sindesmoses, nós vimos que sim é junção, tá? E desmos é faixa. É um processo de união feitas por faixas, tá? Essas articulações do tipo sindesmoses, elas vão ser como se fossem faixas, tá? É como se você tivesse colocado uma fita entre os dois ossos, tá bom? Vamos dar aqui exemplo para você ver aqui. Esse aqui é um exemplo bem legal que eu gosto de dar sempre, que é entre os dois ossos do antebraço. Esse que tem essa cabeça aqui meio que esférica, arredondada, é o osso rádio. Esse aqui é o osso ulna, tá? Como eles ficam do lado do outro, às vezes poderia ser com que um osso ficasse cisalhando do outro. Para evitar que esses ossos fiquem cisalhando um e outro, há uma união entre os dois ossos, tá bom? Essa união aqui é uma articulação. É como se você tivesse colocado uma fita entre os dois. Isso aqui é chamado de sindesmose, tá? O nome próprio dessa sindesmose é membrana interóssea radioulnar, tá? Nós temos também aqui entre os ossos da perna, a tíbia e a fíbula. É a mesma coisa também, para evitar que os ossos fiquem cisalhando, aí existe essa articulação para unir os ossos. Eles são dois ossos, mas funcionalmente eles trabalham como um osso só, tá? Isso aqui é uma sindesmose, tá? Que é chamada de membrana interóssea tibiofibular, certo? Tibiofibular. Então, esses aí foram os 3 tipos de articulações cartilaginosas, quer dizer, fibrosas. Vamos falar agora aqui das classificações das articulações cartilaginosas. Possuem 2 tipos, tá? Que podem ser as sínfises e podem ser as sincondroses. O que caracteriza uma articulação cartilaginosa é que ela é uma articulação levemente móvel. Por isso que é anfiartrose, tá? Ela fica entre a articulação fibrosa, que não tem mobilidade, e entre a articulação sinovial, que tem muita mobilidade. Ela é como se fosse um meio termo, indo mais para a articulação fibrosa do que para a sinovial, tá bom? Então, ela é uma anfiartrose, uma articulação que ela é
levemente móvel ou semimóvel. O primeiro que nós vamos ver aqui são as sincondroses. Essas sincondroses, elas são articulações que... Um momentinho aqui, rapidão. Essas sincondroses são aqui, sim, é união, né? Então, processo de união feita por cartilagem. É uma articulação que ela vai ser ligada por cartilagem hialina, tá? O tecido que une um elemento esquelético ao outro é chamado de cartilagem hialina. Bom, cartilagem hialina. Uma coisa interessante que no nosso corpo humano, a cartilagem hialina normalmente ela assume um papel estrutural no nosso corpo humano, tá? Como assim estrutural? É que ela pode fazer a função de osso. E quando nós estamos sendo gerados na embriologia, os nossos ossos eles são molde de cartilagem, tá? E aí com o tempo esse molde de cartilagem vai sendo substituído por tecido ósseo, tá? Então transformar a cartilagem hialina em osso é um processo que nós fazemos naturalmente. Devido a isso, muitas articulações cartilaginosas, com o tempo, elas podem ir sumindo até com que um osso se encontre no osso totalmente, sem ser por elas, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Mas deu para entender então aí que sincondrose é uma articulação cartilaginosa em que o que liga os dois ossos é cartilagem hialina, tá? Vamos dar seu exemplo aqui para vocês verem só. Nós temos aqui esse osso que está aqui é o osso chamado de osso externo. Fica bem aqui ao centro aqui, tá? Aqui é o centro aqui, um momentinho só. Aí. Esse osso que está vindo aqui é a costela. Então tem a costela, as costelas, aqui tem o externo. Você verifica que o que liga uma costela ao externo é uma cartilagem. Então, uma cartilagem está fazendo a junção da costela com o externo. Aí nós vimos que onde tem a junção de um osso e outro, nós vamos ter uma articulação. Como o que une o osso com o outro é cartilagem, nós vamos ter uma sincondrose, porque isso aqui é cartilagem hialina. Com o tempo, você vai envelhecendo, essa articulação aqui ela pode ir se calcificando, ou seja, vai se transformando em osso. Até quando a pessoa for velha, pode ser que essa articulação aqui tenha virado totalmente osso, tá bom? Pelo processo de ossificação. E um exemplo de articulação que ela é sincondrose, tá bom? Vamos continuar aqui. Temos também outro tipo de articulação cartilaginosa, é a sínfise. Na sínfise, a articulação cartilaginosa é um tipo de articulação cartilaginosa em que a conexão é feita por um disco largo e plano de fibrocartilagem. Então, nessa sincondrose, o que une um osso ao outro é cartilagem hialina. Nessa articulação sínfise, o que une um osso ao outro é uma articulação fibrocartilaginosa. Quer dizer, é uma fibrocartilagem ou uma cartilagem fibrosa, tá? Nós temos no nosso corpo humano as cartilagens hialinas, as cartilagens elásticas e as cartilagens fibrosas ou fibrocartilagem, tá bom? Então, é dessa última aqui, né, que vai ser unido os dois elementos esqueléticos. Exemplo aqui nós temos as sínfise púbicas e nós temos os discos intervertebrais, tá? Então tá aqui, ó. Esse aqui é o osso do quadril, que tem ilho, isco e pubis. Os pubis, o pubis direito e o pubis esquerdo, ele vai se unir com o outro por meio de uma cartilagem. Essa cartilagem é do tipo fibrocartilagem,
Se eu tenho a união por fibrocartilagem, eu tenho uma sínfise, tá? É como se você pegasse um disco. Vocês, eu dou um exemplo aqui para vocês. Vocês tinham na sua casa, quando era pequeno, o Vic, eu acho que é Vic, que era uma espécie de negócio redondinho assim, tá? E dentro tem um gelzinho que a pessoa tira para passar aqui no peito para aliviar. Imaginem que aquela embalagem do Vic, ela seria essa articulação aqui. A parte metálica é chamado de disco, tá? Cartilaginoso. E o Vic que tem dentro é o núcleo pulposo. Então é como se você tivesse um travesseirinho aqui, tá? Um travesseiro para amortecer, ok? E é isso que essa articulação simples faz, ela amortece um pouco. Nesse caso aqui é porque você anda, aí o seu pubis fica sempre fazendo assim, ó. Você anda, você joga futebol, o pubis sempre fica se cisalhando, ok? Aí se fosse uma articulação que ela fosse rígida, então ficaria muito duro aqui. E outra coisa também é porque isso aqui precisa ser um pouco maleável quando a mulher for dar a luz, né, na hora do parto, tá? E a mesma coisa aqui também na coluna. Aí você pergunta, professor, por que eu consigo fazer movimento com a coluna grande, né, para um lado, para o outro, se uma articulação cartilaginosa ela tem movimento limitado? É porque entre uma vértebra e outra, o movimento é pequeno, tá? Mas se você somar um movimento pequeno entre essa articulação, um movimento pequeno entre essa articulação, aí você soma todos os movimentos entre cada articulação, aí nós conseguimos fazer movimento amplo, ó, tá vendo? Aqui na coluna vertebral, você consegue fazer o pescoço ir para um lado, ir para o outro, você consegue fazer seu tronco ir para um lado, seu tronco ir para o outro, tá? Mas entre uma vértebra e outra, o movimento é pequeno. Só que como nós temos vários, né, vértebras e vários discos, quando você une esses movimentos todos, você consegue fazer um movimento grande. Certo? Mas o movimento é limitado entre elas. É bem pequenininho. E o resumo aqui para vocês verem. As articulações sólidas podem dividir-se em fibrosas ou cartilaginosas. As fibrosas têm as suturas, as gonfosas e as sindesmoses, e as cartilaginosas têm as sincondroses e as sínfises. Esse aqui que eu vou comentar com vocês é um tipo de articulação sincondrose. Essa articulação aqui, ela acontece porque quando nós somos embrião, ou quando nós estamos nos desenvolvendo, né, durante a organogênese, nosso corpo humano, até mesmo depois que nós nascemos, o nosso osso, ele é um molde de cartilagem, tá? Aí, para ele começar a transformar em osso, aqui vai começar um centro de ossificação primário que vai transformando a cartilagem em osso daqui do meio para a periferia. Depois surge um foco de ossificação secundário que vai transformando o molde cartilaginoso em osso da periferia para o centro. E isso só vai terminar quando você for adulto. Aí, uma boa parte aqui já vai ser osso, uma boa parte aqui já vai ser osso, e vai ficar só aqui na região da metáfise, mais ou menos, o resquício daquele molde de cartilagem. E aí, alguns autores consideram que já é uma articulação, porque está ligando uma parte do osso a outro, tá? Que seria essa cartilagem epifisial. Por isso que eu disse que lá no nosso slide mais anterior, que as articulações elas estão envolvidas com o crescimento ósseo, que é graças a ter essa cartilagem epifisial que o nosso osso consegue continuar crescendo, tá bom? Graças a isso aqui. E aqui a sínfise pode ser a sínfise, que é o disco intervertebral, ou pode ser a sínfise, que é a sínfise púbica, tá bom? Vamos comentar sobre as articulações sinoviais. Nós temos no nosso corpo humano essas articulações sinoviais que nós vimos anteriormente, que elas são um pouco mais complexas, né? A maneira com que um osso ligado ao outro é um pouco mais complexo.
E o que caracteriza uma articulação sinovial é que ela é livremente móvel, tá? Tem várias formas e permite diferentes movimentos. Então, se você falar em mobilidade, em amplitude de movimento, você está falando de articulação sinovial. Tá certo? Falando um pouco aqui para vocês sobre os componentes de uma articulação sinovial. Essa articulação sinovial, ela tem esse nome por causa do líquido sinovial, tá? Do líquido sinovial. Então, esse aqui é um osso, esse aqui é outro osso, tá? No lugar que esses ossos entram em contato com o outro, vai ter essa proteção aqui, tá? Olha só. Nos locais onde os ossos entram em contato, vai ter essa proteção aqui. Essa proteção é chamada de superfície articular. Essa superfície articular, ela vai servir para evitar com que um outro tenha atrito com outro. Porque nós estudamos no sistema esquelético que um osso ele é inervado e ele é vascularizado. Tá? Aí, como eles são inervados e vascularizados, quando eles começarem a ter atrito com outro, o que poderia acontecer? Poderia começar a doer. E se você ter mais atrito, poderia começar a sangrar ou ter inflamação e tudo mais. Tá? Então, para evitar que tenha contato do osso com outro, para ter atrito e para ter dor, aí o que acontece? Vai ter essa articulação aqui. Professor, mas a articulação não ia doer? Não, porque essa cartilagem que tem aqui, essa superfície articular que é feita de cartilagem, é feita por cartilagem hialina. Aí, essa cartilagem, primeiro, ela não é inervada, tá bom? Pelo menos não tem receptores de dor aqui, tá bom? Não tem receptores de dor. E segundo, ela é avascular, ou seja, não tem vascularização, tá? E aí, então, pode entrar em contato, pode se movimentar e tal, que não vai ter dor, beleza? Aí, o que acontece? Para fixar, né, os dois ossos um ao outro, vai ter essa cápsula articular. Essa cápsula articular, ela é composta por dois folhetos, um folheto externo e um folheto interno. Esse folheto externo é chamado de membrana fibrosa e o folheto interno é chamado de membrana sinovial. Tá? Então, a cápsula articular ela é formada pela membrana fibrosa mais externa e a membrana sinovial mais interna. Tá? Então, é isso aqui que vai unir a articulação de fato. Bom, essa cápsula externa aqui, vocês imaginem que, vou colocar aqui para vocês aqui de vermelho, aí os vasos sanguíneos eles vão vir, aí eles vão fazer uma rede, é como se aqui ficasse assim, ó, ficasse uma rede, vai formar uma espécie de plexo aqui, que é para poder nutrir essa região aqui, tá? E aqui também vai ter componentes nervosos também, tá? Se você pegasse aqui um nervo, aí ele vai ter também aqui, ele vai inervar essa cápsula articular, tá? Então, essa cápsula articular, ela é inervada e ela é vascularizada, tá bom? Como ela é inervada e ela é vascularizada, então diz para nós que numa articulação, o que vai doer, caso essa articulação tenha alguma lesão, é a cápsula articular, tá bom? Então, quando você tem uma desmentidura aí, esse termo aí, é quando você tem uma entorse, quando você tem uma luxação, tá? Essa articulação aqui, nessa região aqui, vai ter receptores de dor, tá? E vão informar que essa articulação está lesionada. Vocês sabem, né, que dói demais, tá? Então, ele vai ter receptores sensitivos, tanto de dor
quanto receptores sensitivos de propriocepção. Tá? O que significa isso? Quando você movimenta a sua articulação, esses proprioceptores eles vão sentir esse movimento, eles vão sentir como é que está o posicionamento, como que está a angulação dessa articulação, e ele vai enviar essa informação para o nosso sistema nervoso central, e aí nós sabemos exatamente onde está cada parte do nosso corpo humano, tá? Você pode fechar o olho, se você estiver comendo, você pode fechar o olho que você vai saber onde está o seu garfo, você vai saber onde está a sua faca. Se você pegar o garfo, você consegue pegar e trazer até a sua boca, de maneira quase que automática. Por que isso? É porque essas articulações, elas vão, esses receptores, né, essa informação proprioceptiva, a informação proprioceptiva que tem aqui na cápsula articular vai enviar informação para o nosso sistema nervoso central do posicionamento da articulação, da angulação da articulação, e aí nós sabemos onde está cada parte do nosso corpo, ok? Já daquele plexo vascular que forma aqui, esse plexo vascular vai ser direcionado principalmente aqui para essa membrana sinovial. Essa membrana sinovial, ela vai ser como um filtro, tá? Vai servir como um filtro. Esse filtro, ele vai servir para produzir o chamado líquido sinovial, tá bom? Então, ela ajuda na produção de líquido sinovial aqui, essa membrana sinovial. Que você verificar, aqui internamente ficou uma cavidade, né? Porque como não se junta totalmente, fica um pequeno espaço aqui. Esse pequeno espaço é chamado de cavidade articular. Essa cavidade articular, ela vai ficar preenchida por esse líquido sinovial que é produzido, porque ele é sintetizado pela cápsula articular. Tá? Então, a cápsula articular vai sintetizar esse líquido sinovial. Aí, esse líquido sinovial que fica na cavidade articular serve para duas coisas, tá? Ele vai servir, primeiro, para lubrificar a articulação. Se essa articulação não tivesse lubrificada, o que iria acontecer com essa cartilagem articular aqui, essa superfície articular? Ela ia começar a se degenerar, né? Você ia ter atrito, né, constantemente no movimento, olha, o movimento da articulação. Ele ia ter atrito aí isso poderia causar um desgaste nessa superfície articular, e aí poderia desgastar até chegar no osso, aí ia começar a doer, tá? O desgaste dessa cartilagem articular é chamado de artrose, tá bom? Artrose. Outra coisa também que serve esse líquido sinovial que tem aqui nessa cavidade articular é para nutrir essa cartilagem aqui, porque nós vimos que ela não tem inervação sensitiva e também ela é avascular. Se ela é avascular, ou seja, não chega para ela nutriente, porque é por meio do sistema circulatório que os nossos tecidos do nosso corpo recebem nutrientes, tá? Então, esse líquido sinovial que tem aqui nessa cápsula articular, ele que vai nutrir essa cartilagem aqui, tá bom? Então, os líquidos servem para isso, serve para nutrir essa cartilagem e para lubrificar a articulação, ok? Esse líquido sinovial, ele tem que ser muito semelhante à clara do ovo, tá? Se você pegar a clara do ovo, ele é semelhante, tá? Então, por isso que é sinóvia, tá? Então, é semelhante à clara do ovo. E é assim que tem que ser mesmo. Se ele ficar mais viscoso, quando o líquido sinovial fica mais viscoso, o que acontece? A articulação, ela tende a ter redução de mobilidade. E o contrário também, se você reduz a mobilidade, esse líquido sinovial ele fica mais viscoso, tá? Então, você tem que mobilizar a articulação, fazer movimento para ajudar na produção de líquido sinovial, para que ele fique menos viscoso, para melhorar a mobilidade da articulação, para ela ficar menos rígida. Okay?
Existem algumas doenças que elas acometem a articulação, elas podem acometer o líquido sinovial, fazendo ele ficar mais viscoso, fazendo ele ficar, além das substâncias que tem aqui nele, ficar também células inflamatórias, e aí ele fica mais viscoso, fica mais denso, pode causar a inflamação aqui na articulação, ela pode ficar inflamada. Gente, só um momento aqui, tá? A minha mãe tá fazendo aqui alguma coisa aqui para cozinha. Sabe quando nós chamamos de home office? Aí normalmente nós não temos controle, né? E a minha mãezinha veio me visitar. Ela tá fazendo comida aqui para trás. Então vamos esperar ela terminar de fazer aí, né? Aí a gente continua. Não sei se vocês conseguem ouvir aí, tá? Mas se estiverem ouvindo, eu acho que... Não sei, não tá saindo aqui no software. Beleza. Ok, então... Então, isso aqui são os componentes básicos de uma articulação sinovial, tá? Tem a cartilagem articular, tem a cápsula articular, tem a cavidade articular e tem o líquido sinovial. Entretanto, nós vamos ver que na articulação do nosso corpo humano tem algumas que vão ser um pouco mais complexas que esse esquema aqui, tá? Aqui eu botei aqui pra gente ver aqui, cada um que tem e tal. Vamos continuar aqui. Só pra gente, acho que me esqueci de como falar aqui, mas essa cápsula articular ela vai ter alguns ligamentos também que vão ficar para ajudar a reforçar essa articulação aí, tá bom? Alguns ligamentos para reforçar essa articulação. Aí, nessa imagem, gente, de novo, vamos esperar um pouquinho, tá bom? Terminar de bater para trás. Só mais um momento. Beleza. Aqui, o líquido sinovial, ele vai ser composto por ácido hialurônico, por lubricina, por mucina, por fosfatidilcolina. São algumas substâncias que é composto desse líquido sinovial. Então, se tiver aqui células inflamatórias, se tiver aqui algum antígeno que pode causar inflamação e infecção, né, esse líquido sinovial ele vai ficar mais viscoso, vai ficar mais denso e aí pode causar rigidez articular. Tá? Como essa articulação aqui na parte de fora dessa articulação, tem um plexo vascular, caso tenha uma infecção dessa articulação, pode passar para esse plexo articular e pode cair na circulação, causando sepsemia, tá bom? Agora aqui. Aí você verifiquem aqui que existe também alguns outros componentes de uma articulação sinovial. Por quê? Normalmente as articulações não são assim, não são encaixe perfeito, olha só. Aqui tem uma superfície que ela é côncava e aqui uma superfície que ela é convexa. Côncava com convexa se encaixa facilmente. Só que nem sempre a forma das superfícies articulares elas vão ser côncava com convexa, não. Aqui está um bom exemplo, tá? Essa superfície articular aqui, ela é convexa e essa superfície articular, ela é plana. Aí você não teria um encaixe perfeito. Então, devido a isso, o nosso corpo humano tem alguns dispositivos que é para ajudar nesse encaixe da articulação, tá? Para ajudar nesse encaixe das articulações. Nesse exemplo aqui nós temos um disco articular. Esse disco articular, no nosso corpo humano, ele pode ter nomes diferentes. Tá? Vamos colocar aqui como um elemento cartilaginoso. Tá? Esse disco articular ele serve para, se você for verificar, ele vai ficar
desse lado que é plano, tá? Então tem o superior, tem o inferior. Aí ele ficou desse lado que é plano para fazer, né, essa superfície que ela é plana, essa superfície que ela é plana, com esses dois discos aqui, ela vai ficar uma superfície que ela é côncava. Aí eu já tenho uma superfície que ela é convexa, aí vai ficar um encaixe perfeito, côncavo convexo. Mas isso é possível por causa desse disco aí, tá bom? Desse disco aí que vai fazer essa articulação poder ter um encaixe perfeito, ter uma congruência articular, tá? Vamos continuar então aqui. E também as articulações elas vão ficar em contato com outras estruturas, como a pele, como tendões. E como essas articulações sinoviais é um local que tem movimento, né? Você sempre fica se movimentando. Pode ser que alguma estrutura periarticular pudesse ter algum problema devido a isso. Então, vamos ter algumas estruturas que servem para amortecer o atrito entre estruturas periarticulares com estruturas que ficam envolvendo a articulação. Vocês podem ter coxins adiposos, que são estruturas feitas por gordurinha. Vocês podem ter bolsas sinoviais. Essas bolsas sinoviais, elas é um material que é semelhante à membrana sinovial. E no seu interior tem líquido sinovial. E vocês podem ter, por exemplo, também a bainha do tendão. Esse aqui é um tendão, o tendão fica passando ao redor da articulação, né? Aí, para que esse tendão não se inflame, eu vou ter uma bainha sinovial envolvendo, que tem líquido sinovial, que é para amortecer esse tendão, para ele não ficar inflamado. Ok? Então, existem sempre outros componentes adicionais que servem primeiro para melhorar o encaixe da articulação, para melhorar a congruência da articulação, tá? E também para amortecer, né, o impacto entre estruturas que estão na articulação com estruturas com que essa articulação tem contato. Aí tá aqui um exemplo prático para vocês verem, tá? Nós temos aqui a cabeça do fêmur e aqui o acetábulo. Esse acetábulo ele vai ter um lábio que fica ao redor dele aqui. Ó. Esse lábio serve para aumentar a concavidade do acetábulo para encaixar melhor a cabeça do acetábulo, a cabeça do fêmur no acetábulo, tá? Que é esse acidente ósseo aqui. Aqui no joelho, se você for ver, o joelho, essa parte de baixo do joelho, ela é plana. E essa parte de cima do joelho, dos côndilos femorais, ela é convexa. Como nós temos uma estrutura aqui que é plana e convexo, não tem o encaixe perfeito. Então, por isso que nessa parte aqui de baixo do joelho, tem o chamado de meniscos. O meniscos é como se fosse esse disco articular aqui, que eu falei. Existem meniscos que servem para fazer com que essa parte aqui de baixo, que é no platô tibial, eles fiquem um pouco mais côncavo para se encaixar nos dois côndilos femorais, tá? Exemplo aí. Aí aqui, ó, se você for verificar, deixa eu ver se consigo ver a imagem para você ver. Se você verificar aqui na articulação, entre essa parte aqui entre a articulação e essa estrutura aqui fica um espaço. Isso aqui é chamado, essa estrutura aqui é o ligamento patelar. Aqui tem o músculo quadríceps, aqui tem o tendão do quadríceps e aqui tem o ligamento patelar. Aí, entre o ligamento patelar e a articulação, eu tenho aqui um coxim adiposo. Bom, isso aqui é chamado de gordura infrapatelar. Isso aqui é a gordura suprapatelar. Então, você verifica que sempre vai ter preenchimento. No nosso corpo humano, onde tem espaço vazio, vai ser preenchido por alguma coisa. Nesse caso aqui, tem espaço vazio, está sendo preenchido por tecido adiposo. Esse aqui é o menisco. Esse aqui é o menisco aqui.
Tirei. Beleza, então? Então, você vira então que sempre vai ter tecidos que tem por fora. Essas bolsas que tem aqui, essas bolsas sinoviais que tem, normalmente elas vão ficar onde tem alguma proeminência óssea. Então, aqui no cotovelo, ó, tem a proeminência óssea, tem proeminência óssea. Aqui no ombro tem o acrômio, a proeminência óssea. Onde tem essas proeminências ósseas e a pele, por exemplo aqui, ó, tá vendo essa proeminência óssea e a pele? Vai ter uma bolsa. Então, no nosso corpo humano nós temos várias bolsas, tá? O corpo humano vai ter várias bolsas, gente. Várias bolsas aqui. Solo um momento. Olha só. Vou passar para você ver. Estão conseguindo ver aqui, ó? Tem bolsa, 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 né? Embaixo também. Era para ter ele também. Então você viu que tem muitas bolsas, ó. Bolsa, bolsa. Aqui, onde tá passando esse tendão aqui, esse tendão, ele passa no meio dessa estrutura aqui. E está envolvido também por uma bainha mielina. Entendeu? Então tem várias bolsas no nosso corpo humano. Quando essa bolsa aqui inflama, tá? Se estiver tendo um atrito muito acima do normal, ela pode inflamar. Aí nós temos o quadro chamado de bursite. Então, a bursite, ela vai ser uma inflamação, né, de uma bolsa sinovial. Essa aqui, esse bolso que tem aqui no ombro, elas inflamam até com certa frequência, porque o ombro é uma articulação muito móvel. Você pode ter uma bursite. Aí você tem que falar o nome da bursite. Pode ser supracromial, subacromial, tá? Tem aqui no cotovelo também tem. Então tem vários tipos de... Onde tem proeminência óssea, aqui por exemplo, onde tem proeminência óssea, vai ter uma bolsinha aqui, ó. Tá? Uma bolsinha aí que é para evitar o contato diretamente com a pele. Certo? Vamos voltar para cá. Quantos minutos de gravação aí? Grande já. Essas articulações sinoviais, elas vão ser movimentos, né? Aí nós vamos ter aqui alguns tipos de movimentos articulares. Esses movimentos articulares, eles podem ser flexão, extensão, abdução, adução, rotação, circundução. Esses são os mais básicos. Nós podemos também ter outros, como o movimento de supinação, pronação, de eversão, de inversão, de protração, retração, de elevação e depressão. Tem vários tipos aí. Vou mostrar para vocês aqui rapidão, para vocês entenderem. Tá? Vou mostrar de um por um. Exemplo aqui. Vamos começar de flexão e extensão, pode ser? Olha aí. Plano sagital, eixo lateral. Nós temos aqui um movimento de flexão, viu? E agora de extensão. Vamos agora para abdução e adução. Cara aqui. Agora nós estamos aqui no plano coronal, tá? O eixo chamado de anteroposterior.
plano coronal, o eixo antero-posterior, né? E nós temos o movimento de, olha agora aí, ó. Quando é para cá, é abdução. Quando é para cá, é adução. Quando eu afasto do plano mediano, aqui ficaria o plano mediano, bem no meio. Quando eu afasto, é abdução. Quando eu aproximo, é adução, tá? Então, ó. Abdução. Agora eu vou juntar adução, certo? Aí tem os movimentos de rotação. Esse movimento de rotação, aqui, deixa eu voltar para cá. Ombro mesmo. Olha só. O movimento de rotação, ele vai ser no plano transverso e no eixo crânio-caudal, tá? Plano transverso e eixo crânio-caudal. Nesse exemplo aqui do ombro pode ser, olhe o húmero, você vai perceber que ele vai rodar no mesmo eixo que dele. Rotação medial, né? Rotação lateral, tá? Aqui é a articulação, é o ombro e o segmento é o braço. De novo, rotação medial e rotação lateral. Exemplo para vocês verem aí, tá? Aí agora vamos ver de pronação e supinação. Pronação e supinação, nós temos aqui, ó. Primeiro, o movimento de pronação e supinação é um movimento de rotação, tá? Porque se você for ver, os dois ossos do cotovelo, aqui, principalmente o rádio, ele vai rotar no mesmo eixo. Só que ele deram o nome de diferenciado, mas é um movimento de rotação em tese, tá bom? Ó, a rotação medial aqui é chamado de pronação e a rotação lateral é supinação. Quando eu ponho a mão para baixo, está pronando. Aqui, até aqui é pronação, tá? Agora aqui é supinação, tá bom? Pronação e supinação. Vamos agora para o movimento de inversão e eversão. Para o pé. Aqui, ó. Ó, viu? Quando o pé vai para fora, é eversão. Viu? Quando o pé vai de novo, ó. Pé indo para fora, é eversão. Quando o pé vai para dentro, ó, é inversão, tá bom? De novo. Pé indo para dentro, é inversão. Eu considero o movimento de eversão abduzindo e o movimento de inversão aduzindo, tá bom? E nós temos aqui de protração e retração. O bom de fazer protração e retração é aqui, ó. Ó, quando a sua mandíbula ela vai para frente, ela está protraindo. Quando ela vem para trás, está retraindo. Tá? Então aí, ó. Protraindo, retraindo. Beleza? De novo, ó.
protraindo, protração, retraindo, retração. Ok? E falta a gente ver aqui movimento de elevação e depressão. É a mesma coisa também aqui na mandíbula, olha aí. Quando a mandíbula ela está para baixo, ela está depressão, para cima elevação. Para baixo depressão, para cima elevação. Bom? Então, alguns exemplos para vocês verem dos movimentos que nós temos nas nossas articulações, tá? Os movimentos que nós temos nas articulações. Então, para você entender aqui, o movimento de flexão e extensão, ele está no plano sagital e ele está no eixo lateral, tá? O movimento de abdução e adução, ou de inversão e eversão, ou de desvio unar e desvio radial, tá? Ou de flexão lateral direita e flexão lateral esquerda. Esses movimentos estão no plano coronal e no eixo antero-posterior. E os movimentos rotacionais? Rotação medial e lateral de ombro, rotação lateral e medial de quadril, pronação e supinação, tá? Rotação na cabeça para a direita e para a esquerda. Os movimentos rotacionais como um todo, eles estão inclusos no plano transverso e no eixo crânio-caudal, tá? Aí o que você tem que fazer então é você pegar cada articulação sinovial do seu corpo, você verificar os movimentos que ela, o movimento ou os movimentos que ela faz e identificar qual plano ela está e qual eixo ela está, certo? Aí vamos passar então aqui para a classificação funcional das articulações sinoviais. Essa classificação funcional das articulações sinoviais, elas vão ser baseadas em quantos eixos elas estão inclusas, tá? Elas podem ter movimento em apenas um eixo, em 2 eixos ou em 3 eixos. O que seria um eixo de movimento? Seria isso aqui, ó. Isso aqui é um eixo de movimento, isso aqui é um eixo de movimento e isso aqui é um eixo de movimento, tá? Então, vou dar exemplo aqui. Essa articulação aqui do cotovelo, a articulação do punho, ela pode fazer movimento flexão e extensão. Então, ela está no plano chamado de lateral, certo? E ela pode fazer esse movimento aqui, ó, para cá e para cá, tá? Esse para baixo é chamado de desvio unar e esse aqui é desvio radial. E seria a adução e a abdução, tá? Então, ela está em pelo menos 2. Então, ela faz movimento em um eixo, flexão e extensão. Ela faz em movimento em outro eixo, que é a abdução e a adução. Se eu fosse classificar essa articulação funcionalmente, ela seria uma articulação biaxial, tá? Ela seria uma articulação biaxial, porque ela faz os movimentos que ela faz tem no lateral e no eixo antero-posterior, tá bom? Então, assim que funciona. Quando a articulação ela tem movimentos apenas no eixo, ela é monoaxial. Um exemplo muito bom de articulação monoaxial é o cotovelo, tá? O cotovelo é uma articulação muito bacana para você ver, olha só. O cotovelo só faz flexão e extensão. Ele só faz extensão e só faz flexão. Por quê? Porque a morfologia das superfícies articulares, a forma das superfícies articulares,
ela só propicia que essa articulação faça flexão e extensão. Tá? Então, o que dita se uma articulação pode fazer movimentos é como essa superfície articular ela é feita, a maneira como ela é feita, tá bom? Aí tem aqui as articulações biaxiais. As articulações biaxiais são articulações que têm movimentos em dois eixos, como aqui exemplo, a articulação radiocarpal. Vamos ver ela aqui, se a gente encontra essa radiocarpal. Lá ver a articulação radiocarpal. Você vem aqui na mão. Olha aí, ó. Esse aqui é um eixo, né, que faz extensão e flexão e não é que tá como eu quero não. Mas um exemplo aqui para vocês, né? O legal. Você mexe ele para cá e para cá, viu? E assim, ó. Dá para ver aí? Esse aqui é um eixo, esse aqui é outro eixo, tá? Um eixo, dois eixos, tá? Articulação radiocarpal aí. E nós temos articulações no nosso corpo humano que elas têm três eixos. É exemplo aqui do ombro, tá? Então, se você for ver aqui o meu ombro, exemplo aqui, olha só. Confere aí. Flexão, tensão, né? Flexão, tensão. Agora vai, ó. Abdução e adução. E agora, rotação medial e rotação lateral. Então, você viu aqui o ombro? Somente o ombro e o quadril do nosso corpo humano são articulações que elas são triaxiais. Elas têm movimento nos três eixos, tá? No eixo antero-posterior, no eixo lateral e no eixo crânio-caudal. Tá? Vocês também podem achar esse nome aqui como monoaxial ou monoplanar, bom? Ou biaxial ou biplanar, ou triaxial ou triplanar, ou então ou esse triplanar pode ser às vezes multiaxial também, tá? Esse mono pode ser uniaxial, então não importa o termo, importa que você saiba que essa classificação funcional das articulações sinoviais pode ser as articulações que têm movimentos em apenas um eixo, as articulações que têm movimentos em dois eixos e as articulações que têm movimentos em três eixos, ok? Para nós finalizarmos aqui, então, vamos falar das articulações, a classificação morfológica das articulações sinoviais, tá? Acho que eu vou parar por aqui. A gente continua esse vídeo aqui no próximo, tá certo, gente? Vamos finalizar então aqui. No próximo a gente continua falando sobre as articulações. Bem, galerinha, é isso aí. Muito obrigado e até a próxima aula.